Sobre a proteção de Deus, declaro aberta esta presente reunião. Verificação de presença dos membros da comissão nos termos regimentais. Chamada individual, vereador Matheus Moreno, presente. Vereador Sérgio Zerbinato, ainda não chegou. Vereadora Duda Hidalgo, presente. Vereador André Trindade, presente. Vereador André Rodini, a caminho também. A quórum. Gostaria de agradecer aos presentes, o Lucas, assessor da vereadora Duda Hidalgo, o Edson, assessor do vereador André Trindade, o Tiago, assessor do Sérgio Zerbinato, e o Vinícius Barbosa, hoje aqui acompanhando a nossa comissão. Queria agradecer também Romélia Aparecida de Souza, presidente do Instituto Protagonismo, Cristiane Framartino Bezerra, superintendente do Instituto do Livro, que já está a caminho também, e o meu grande amigo Roberto Aparecido Mateu, diretor do Departamento do Turismo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A todos aqueles que estão aqui presentes, Thaís, nossa fotógrafa, pessoal da TV Câmara. Em deliberação, a ata da sessão anterior. Senhores vereadores, membros da comissão, receberam a ata previamente, portanto, a mesma encontra-se em discussão. Não havendo vereadores a discutir, eu ponho em votação a ata da reunião anterior. Chamada. Vereador Matheus Moreno, vota sim. Vereadora Duda Hidalgo. Voto sim. Vereador André Trindade. Sim. Vamos aos informes dessa reunião. Primeiro informe, no dia 17 de março de 2023, a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto cria o Comitê Organizador Local para a realização dos Jogos da Juventude de 2023. Este evento será realizado entre os dias 1º e 16 de setembro, em Ribeirão Preto, é a primeira cidade de São Paulo a receber a competição. Em 2023, Ribeirão Preto vai sediar grandes eventos, dentre eles os Jogos da Juventude, um dos maiores e mais importantes eventos esportivos do nosso país. Isso movimenta a nossa economia, gera empregos, fortalece o comércio e destaca o nome da nossa cidade no cenário nacional. Essa foi a frase do nosso prefeito municipal, Duarte Nogueira. O Comitê Olímpico foi constituído com a participação dos seguintes membros: Ricardo Aguiar, secretário de Esportes, que presidirá; André Rubens Trindade, vereador representando a Câmara Municipal e esta comissão; Pedro Leão, secretário da Cultura; Felipe Elias Miguel, secretário da Educação; Marcelo Gali, superintendente da Transerp; Ricardo Abreu, secretário da Administração; Alessandro Irata, secretário da Casa Civil; Catarine D'Andrea, secretária da Infraestrutura; e Gustavo Furlan Bueno, secretário de Justiça. Eu passo a palavra ao vereador André Trindade. Ele deu uma saidinha rapidinho. Enquanto isso, eu vou seguir nos informes. A hora que ele retornar, eu passo a palavra aí. Acredito que ele queira se manifestar. Seguindo, o segundo informe, no dia 10 de março, a Galeria de Prefeitos traz imagens de chefes do Executivo desde o Império. O espaço apresenta 58 fotografias com nomes e datas, preservando a memória política da nossa cidade. Um importante espaço de preservação da história da cidade, a Galeria de Prefeitos de Ribeirão Preto, que reúne imagens do chefe do Executivo do município desde o período do Império, fotografias identificadas com nome e datas foram dispostas em ordem cronológica nas paredes do 3º andar da nova sede da Prefeitura, o Centro Administrativo José de Magalhães, a Rua Américo Brasilense, 426. A galeria será transferida em caráter permanente para o Palácio Rio Branco, assim que as obras de reforma e restauração do prédio forem concluídas. O palácio foi sede da Prefeitura de 1917 até 2022, abrigando servidores de diversas áreas e 42 prefeitos municipais. O assunto já tinha sido motivo de requerimento deste mesmo vereador que vos fala, solicitando informações sobre a galeria dos quadros históricos. O item 3... Vem aí o Ribeirão Rodeio Music, que terá um novo layout e a maior estrutura em 2023. Com um palco de 60 metros quadrados de frente, o maior já montado em todas as edições, o Ribeirão Rodeio Music de 2023
promete fazer história quando o assunto é infraestrutura, para oferecer mais segurança e fluidez dentro do Parque Permanente de Exposições, em Ribeirão Preto. Este evento será realizado nos dias 20, 22, 29 e 30 de abril. Terá um novo layout, incluindo uma maior área de arena, praça de alimentação reformulada e um novo setor open bar para o público. O rodeio vai mudar internamente para oferecer mais comodidade e liberdade ao público. Vamos ampliar em 20% a área de arena e em 30% a área total do evento, afirma Matheus Calil, um dos organizadores do Ribeirão Rodeio Music. Antes de finalizar os informes, eu gostaria, vereador André Trindade, gostaria de se manifestar, o nosso sempre secretário de Esportes também, sobre a questão dos Jogos da Juventude e da criação do Comitê Olímpico Local. Bom, primeiramente, muito boa tarde a todos, aos membros dessa comissão, vereadora Duda, nosso presidente, vereador Matheus Moreno, todos os convidados aqui. Faço em nome do nosso querido Robertão, que é da nossa diretoria de turismo da cidade. De fato, foi instituído o comitê local, aliás, o qual eu tenho que fazer um agradecimento ao prefeito municipal, primeiro em lembrar e me convidar para fazer parte desse comitê, uma vez que nós trouxemos o convidê, e também pelo prestígio que dá a Câmara me convidando, estando eu na posição de vereador. Então, eu queria dizer que, além de ficar lisonjeado com o convite, isso deixa todos nós dentro desse assunto, dentro dessa pauta. Então, estive lá no dia da criação, não sabia que seria convidado a fazer parte, mas creio que por ter participado ativamente desde o dia 28 de janeiro de 2021 dessa conquista, é importante essa sequência. Inclusive, nessa semana, o pessoal do Comitê Olímpico está na cidade. Não sei até que dia que eles fiquem, mas se eles ficassem pelo menos até quinta-feira, eu poderia até convidar eles aqui na Câmara para a gente fazer pelo menos uma reunião de cortesia, de apresentação. Mas fato é que em setembro o Ribeirão Preto vai vivenciar esse grande evento e que vai reunir pessoas de todo o Brasil e elevar o nome da cidade, além de gerar oportunidades de arrecadação, de emprego, de faturamento para o nosso comércio, para o nosso setor hoteleiro. São 30 mil estadias de hotel durante 15 dias, 60 mil refeições, um investimento vultuoso do Comitê Olímpico e da cidade. São 10 milhões de reais investidos diretamente do COB de recurso faturado em Ribeirão, porque são os hotéis de Ribeirão, as empresas prestadoras de serviços de Ribeirão, mais dinheiro da prefeitura, que vai subsidiar o centro de convenções, gerar oportunidade para alunos da rede pública, e o próprio comitê já elenca secretários de várias pastas para que possam, cada qual, dar a sua contribuição nesse importante evento. É um evento que vai mexer com toda a cidade, com toda a nossa economia, e que vai, como disse, elevar o nome de Ribeirão Preto no cenário esportivo. Vereadora Duda, alguma manifestação? Só queria parabenizar mesmo. Eu acho que a iniciativa dos Jogos da Juventude ela é algo que não beneficia só os participantes, assim como o André muito bem trouxe na fala dele, traz ganhos para a nossa cidade, faz a economia girar, faz com que a gente distribua renda também quando a gente tem isso, porque não deixa de ser um evento turístico também aqui dentro da cidade. E eu acho que tem tudo a ver com a pauta que a gente tem hoje na nossa comissão e com esse ciclo que a gente está tratando, de como estimular mais iniciativas como essa, trazer também para a nossa cidade. E que coloca realmente a nossa cidade como um polo esportivo também, e dá oportunidade para as crianças que estão aqui, para os adolescentes que estão aqui, de vivenciarem essa prática esportiva. Agradeço muito. Obrigado, vereadora Duda. Seguindo, finalizando os informes, passaremos para a pauta com a ordem do dia da comissão. A pauta deliberativa da reunião. O item 1, começamos em reuniões anteriores, debates e discussões sobre a questão do turismo em nossa cidade. Na primeira reunião a respeito, o tema discutido foi a política pública social municipal de turismo em Ribeirão Preto, dela participando o diretor de turismo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o senhor José Venâncio de Souza Júnior, o presidente do Conselho Municipal de Turismo, o senhor Paulo César Garcia Lopes, que também é presidente do Sincovarp,
o presidente do Ribeirão Preto e Região Conventions e Visitor Bureau, Sr. Márcio Santiago de Oliveira. Na segunda reunião foi discutida a formação, capacitação e a qualificação dos profissionais empreendedores e trabalhadores nesta área do turismo aqui em nossa cidade, dela participando a senhora Nayana Vieira Bazan, representando o SEBRAE, o senhor Wellington José Lavoyer, diretor administrativo da Funtec, o senhor Newton César da Cruz, presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Hotéis, Motéis, Restaurantes, Bares e Fast Foods de Ribeirão Preto e região. Na terceira reunião foi discutido a formação, capacitação, qualificação dos profissionais e empreendedores, delas participando o senhor Daniel Lima, também representante da Abrafesta, o senhor Vinícius Iose Ferro, representando a Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o senhor Aguinaldo Rodrigues da Silva, presidente do Sindicato Patronal de Turismo e Hospitalidade, o senhor Roberto Aparecido Amadeu, diretor do Departamento de Turismo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o senhor José Venâncio de Souza Júnior, diretor do Departamento de Atividades Culturais da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, o senhor Márcio Santiago de Oliveira, presidente do Ribeirão Preto e Região Conventions Visitor Bureau, acredito que é assim que se pronuncia. As discussões foram profícuas e tivemos conhecimento do que está ocorrendo atualmente no município a respeito das temáticas propostas. Eu gostaria de agradecer a presença do vereador André Rodini, compondo a mesa conosco. Vale lembrar que essas discussões, elas estão no contexto trazido por esta comissão para discutir a cidade como suporte de infraestrutura para o turismo regional e os circuitos turísticos como Caminho do Anhanguera, Caminhos da Fé, Portinari, Brodowski, Batatais, Vacarini, Ribeirão Preto e Altinópolis, Marcelo Grasman, São Simão, Padre Donizete, Tambaú, Menina Isildinha, Arqueologia e Paleontologia, de Monte Alto, Parque de Vassununga, Zequinha de Abreu, Santa Rita do Passa Quatro, e Cachoeira e Grutas, Cajuru e Cássia dos Coqueiros, Museu da Cana, em Pontal, Museu do Turismo Brasileiro, classificação de Ribeirão Preto na categoria A, turismo de eventos e negócios com os grandes eventos locais, AgriShow, Ribeirão Rodeio Music, João Rock, Feira Nacional do Livro, Festival Tanabata, Encontro Nacional de Folia de Reis, eventos científicos na área da saúde, infraestrutura, empreendedores e trabalhadores nos segmentos de turismo, o turismo receptivo, pontos turísticos locais, Palácio Rio Branco, campus da USP, Choperia Pinguim, Quarteirão Paulista, as igrejas, Catedral, Igreja Santo Antônio, Igreja Santo Antoninho dos Pobres, Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora do Rosário, Vila Tibério, Igreja Santa Rita de Cássia das Palmeiras, no Ribeirão Verde, Morro de São Bento, Bosque Municipal, o Zoológico, Jardim Japonês, Mirante, o Espaço Cultural Antônio Palocci, o Santuário das Sete Capelas, os shoppings e comércios locais, o Polo Cervejeiro, Cervejaria Colorado, parques municipais, o Mercadão, os museus, teatros, estádios e monumentos, Arquivo Público Histórico Municipal, Circuito Gastronômico, Culinária Italiana, Japonesa, Comida de Boteco, Feiras de Artes e Artesanatos, Praças e Avenidas, Plano Municipal de Turismo, Resgate da História do Trem, Mogiana, São Paulo e Minas, entre outros, com um viés especial de discutirmos neste contexto as questões de responsabilidade social em turismo, seja pelo combate a todo tipo de exploração no exercício da atividade do município, como a inclusão da população nas ações dessa política pública. Hoje, o proposto é a temática será sobre a cultura e a responsabilidade social e comunitária no turismo. A nossa intenção é falar um pouco do poder do TRAD e da política de turismo na inclusão social, econômica, comunitária, na parte da população, na criação de oportunidades de geração de trabalho e renda no turismo, mediante a qualificação profissional e ao apoio empreendedor, já tratado em encontro anterior. Mais a miúde, hoje queremos falar e ouvir sobre essa inclusão voltada primeiro para a inclusão de artistas e artesãos locais na atividade de turismo, o turismo receptivo, notadamente acompanhantes de pessoas que buscam na cidade atividades turísticas de negócios ou científicas, esposas, filhos e outros.
a parcela mais vulnerável social e economicamente, e também do combate à violação de direitos mais vulnerável, como do turismo, envolvendo ou voltado à exploração sexual ou à prática de exploração de mão de obra infanto-juvenil, e as questões de preconceito, discriminação, intolerância, racismo ou equivalentes nas áreas e nas ações do turismo. Nesse sentido, e para começarmos essa discussão, convidamos hoje para participar e serem ouvidos Antes de chamar de nosso primeiro convidado, a gente quer deixar registrado de lembrar que tínhamos na nossa cidade uma instituição que, entre seus trabalhos sociais, desenvolvida em Ribeirão Preto e em Recife, com apoio de uma organização francesa, projeto de busca de responsabilidade social no turismo, notadamente no combate à exploração sexual. Trata-se do CIAF, Centro Integrado de Apoio Familiar, porém, por razões que desconhecemos, esta instituição descontinuou seus trabalhos em Ribeirão Preto e não obtivemos êxito em encontrar um representante. O Instituto Protagonismo tem trazido a público seu interesse em atuar recuperando este trabalho e outros na área de responsabilidade social no turismo. Por isso, eu convido a minha grande amiga Romélia Aparecida de Souza, presidente do Instituto de Protagonismo, para ter 10 minutos para falar sobre o assunto da nossa comissão. A respeito da expectativa, qual é a ação e a atuação que o Instituto tem, ou pretende, ou planeja na área de responsabilidade social e do turismo. Fique à vontade, Romélia. Pressiona. Se você quiser fazer uso da tribuna, também pode, ficar à vontade, viu, Romélia? Quero também deixar registrado a presença do vereador Sérgio Zerbinato, ele estava aqui agora, e a nossa grande amiga, parceira, Cris Bezerra. Muito obrigado, Cris, pela presença. Apertar aqui, ele ajusta. Obrigado, viu? Boa tarde. Hoje nós estamos presidente do projeto Protagonismo, né? E o que é o Protagonismo? É o Instituto de Desenvolvimento Econômico, né? E Social. Hoje nós somos o nosso carro-chefe. Obrigado, Matheus. Nosso carro-chefe está sendo o Bom Prato, mas, além do Bom Prato, o Protagonismo tem muitos outros projetos. Ou seja, inclusão social, que nós temos o projeto Gourmet, que é de crianças e adolescentes, onde a gente ensina eles a plantar, colher e fazer sua própria alimentação. Nós temos também inclusão social, né? Eu fico um pouco nervosa que é a primeira vez, viu? Vocês me perdoem. Nós temos o lazer também, esporte, lazer, que isso vai judô, capoeira, temos música. O nosso protagonismo é um instituto completo, vamos dizer assim, porque nós vamos desde a alimentação, o lazer e ensinar as pessoas, né, a fazer as coisas direitinho. E hoje nós somos muito empenhados no quê? Porque toda vez que tem algum show, alguma coisa, algum evento em Ribeirão Preto, as pessoas são muito usadas, ou seja, os moradores de rua, que vai pegar latinha, as meninas bonitinhas que ficam na rua, que o povo vem de fora para tentar tirar proveito das crianças. Então, nossa missão é tentar controlar isso. O protagonismo é para ser protagonismo na vida das pessoas, ou seja, moradores de rua, crianças, adolescentes, pessoas né, que estão em risco. Nós somos assim. Desculpa, mas eu estou um pouquinho brava, nervosa. Brava não, nervosa. E com vergonha, porque é a primeira vez. Obrigado pela oportunidade. Acho, não fica bravo comigo não, mas eu não consegui muito não. Beijo, Matheus. Obrigado por vocês todos, tá bom? Imagina. Romélia, você é uma querida, uma guerreira. Sinta-se em casa. Aqui estamos todos, além de representantes, estamos entre amigos.
Então, fique à vontade sempre, tá? E tem sempre uma primeira vez, soltou o freio de mão, o resto segue. Obrigado, viu, pela manifestação e pela explanação. Algum vereador quer manifestar, comentar? Imagina, não precisa se desculpar, foi ótimo. Deixa eu perguntar, há quantos anos vocês existem aqui na cidade? O coletivo é 40 anos, mais de 40 anos, né? Nossa. Na cidade. Porque nós somos um instituto que é completo. Para isso, nós temos um coletivo. O que é um coletivo? O coletivo é várias ONGs. Então, é várias ONGs de esporte, alimentação. Nós temos 9 cidades ao redor, né, no interior aqui. Então, o nosso instituto, ele começou aos 42 anos pelo Osto Barbosa e alguns jovens, né, sonhadores. E hoje a gente pode se dizer que a gente está consolidado, porque firmado, porque é uma realidade, tudo que a gente viveu, tudo que a gente vem construindo, hoje tem muita gente colhendo esse fruto. O Bom Prato foi um sonho de 4 anos na luta, que enfim conseguimos, né? Graças a Deus, e a luta de alguns vereadores aqui, amigos nossos, que a gente tem muito a agradecer. E hoje, quem vai no Bom Prato, ele tem uma refeição sadia, uma refeição boa, por 50 centavos de café da manhã, que é um pão com manteiga, uma fruta, um café com leite. E nós temos o almoço. O almoço é equilibrado. Você vai comendo por R$1 o que é necessário para o dia inteiro. Porque é uma refeição que tem a nossa nutricionista, que tem o pessoal que faz com amor. Então, além da comida ser boa, a gente acrescenta um pouquinho de carinho, né? Então, eu gostaria que um dia vocês conhecessem realmente nossos projetos. Nós temos projeto também, eu estou dizendo protagonismo e agora um pouquinho do coletivo. Nós temos projeto em várias cidades. Em Pontão nós temos o CEIAS, que é morador de rua, que é um albergue. Lá nós temos o Caminhar, que é para limpar a cidade, pessoas, né, de baixa renda, que tem que pagar uma coisa ou outra, aí tem que o serviço. Então, é isso, o protagonismo, o coletivo, é uma grande família. Por que é uma grande família? Porque nós abrigamos diversas famílias e quem não tem famílias, que se tornamos nós a família deles. Obrigado, Duda. Imagino, parabéns pelo trabalho, mesmo, assim. Yomera, deixa eu perguntar uma coisa. O Matheus falou que vocês querem assumir o trabalho do CIAF aqui na cidade. Que eu queria saber o que vocês precisam para conseguir assumir esse trabalho aqui no município. Não, o que nós precisamos é só da confiança de vocês e vocês apoiar a gente. Só dizer sim. Nós estamos preparados para assumir. Só isso. Porque força, vontade nós temos. Então, contamos com vocês para apoiar a gente e confiar para mostrar o nosso serviço para vocês. Pode contar. Obrigado. Eu conheço o trabalho, né? Fiz parte há um tempo atrás de uma das... O coletivo é um conglomerado de instituições na qual abrange todas as vertentes, desde a área da saúde, a área da alimentação, a área da assistência, a área do esporte, a área da cultura, tentando aí dar esse suporte e ser a outra perna do governo que não consegue atender as demandas de Ribeirão Preto. Parabéns mais uma vez, Romélia. Mais um vereador, alguma manifestação? Seguindo, eu gostaria também agora de ouvir a nossa querida amiga Cristiane Framartino Bezerra, superintendente do Instituto do Livro. A senhora tem 10 minutos, podendo ser prorrogáveis, para falar com a comissão sobre o assunto, qual a sua expectativa na exposição sobre a integração social, comunitária e econômica das artes, da cultura, no turismo, por meio do artesanato e, principalmente, que hoje, uma das suas grandes vertentes, a literatura e também o teatro, a dança, a música, entre outros aí, eventos culturais de natureza turística que incorrem em nossa cidade e também a Feira Nacional do Livro. Cris, por favor, fique à vontade.
Muito boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Moreno, Duda, Rodine, Zerbinato, André Trindade, meu querido amigo Roberto Amadeu, diretor de turismo de Ribeirão Preto, a Romélia, com esse trabalho que a gente também já conhece desde a Transformar, né? E é um prazer muito grande fazer parte dessa tarde, de uma discussão que é das mais importantes da nossa cidade, da nossa vida, né? Porque quando a gente fala de esporte, cultura, lazer, turismo, nós estamos falando de vida e precisamos urgentemente ter um olhar cada vez mais aprofundado. Eu tenho o privilégio de ter sido convidada para reativar a Fundação Instituto do Livro, que durante algum tempo ela teve um certo estancamento por conta de uma decisão de talvez transformarem o Instituto numa diretoria. Ainda bem que os escritores lutaram por isso, ainda bem que o prefeito entendeu a importância da Fundação Instituto do Livro, que foi criada em 2002. E nós tivemos, o ano passado, inclusive, o privilégio de receber dessa Câmara o reconhecimento, né, pelos relevantes serviços que foram prestados, principalmente nos 3 principais eixos: fomento, formação e difusão. Então, a Fundação Instituto do Livro, ela foi criada, na verdade, por causa da Feira do Livro. Primeiro, um grupo de pensadores, de autores, de artistas, né, se juntou para criar a Feira do Livro de Ribeirão Preto e, dado ao grande sucesso, eles perceberam que havia necessidade de uma fundação que cuidasse das políticas públicas, né, da leitura. E aí, vereador Moreno, quando você fala a questão do teatro, da dança, da música, nós costumamos dizer que a literatura é mãe de todas as artes, porque a palavra, ela se manifesta de várias formas. Ela se manifesta nas imagens, ela se manifesta na dança, ela se manifesta no teatro. Então, hoje, a Fundação Instituto do Livro, além de trazer de volta as oficinas literárias, o ano passado a gente teve a Trupe das Histórias, levando histórias para as praças, para os ônibus, para os hospitais, para asilos, para creches. Esse trabalho foi muito, muito bonito e a gente pretende que esse trabalho novamente aconteça esse ano e, inclusive, ampliamos, né? Nós atendemos várias regiões da cidade. Nós tivemos oficinas acontecendo no Jardim Aeroporto, no Parque Ribeirão, no João Rossi, no centro da cidade, e esse ano a gente pretende ampliar, por isso que a gente aumentou a quantidade de projetos, a gente aumentou a possibilidade de atendimento de 3 para 6 meses, e nós estamos promovendo, com relação ao turismo, especialmente, uma integração com municípios. Nós participamos, em Santo Antônio da Alegria, de um sarau que foi promovido pela Casa do Poeta e do Escritor. Nós tivemos o apoio da Secretaria de Assistência Social, então nós tivemos um ônibus levando mais de 20 autores de Ribeirão para se apresentarem lá. Nós estamos auxiliando a Feira do Livro, da Leitura e da Biblioteca de Jardinópolis. Estaremos lá de 22 a 28 de abril. Eu mesma vou fazer palestra para 300 professores e o Instituto do Livro vai fazer um sarau. Nós temos, hoje, a Feira Internacional do Livro, ela é gerida pela Fundação do Livro e Leitura. Mas o Instituto do Livro, a Secretaria de Cultura, de Educação, Meio Ambiente, a Prefeitura de Ribeirão Preto, tem uma atuação muito eficaz. Nós temos os autores locais, nós temos as entidades que também se apresentam, que fazem debates, que fazem saraus. Então, a Fundação Instituto do Livro, hoje, além de ter o acervo literário, além de lutar pela proliferação de bibliotecas, de salas de leitura, ontem mesmo nós estivemos na USP com o Conselho de Biblioteconomia e falamos muito sobre a importância do livro, a importância das bibliotecas nas escolas. Então, nós temos feito esse trabalho de conscientização, temos recebido vereadores e as suas sugestões também, lembrando que nós temos uma limitação orçamentária, financeira.
mas que isso não nos impede de correr atrás das parcerias. Se nós pegarmos as realizações da Fundação Instituto do Livro do ano passado e o que já está acontecendo esse ano, com um gasto o mínimo possível, né, do erário público, então isso também nos enche de orgulho. E vale destacar que nós temos um apoio direto para a Incubadora Cultural, que é um projeto maravilhoso do GEPAL, da USP, do Otoniel Mota, com vários parceiros, onde a gente publica um livro com trabalhos dos alunos, que nas escolas têm o conhecimento da poesia e também produzem os seus poemas, e isso se transforma num livro depois, e a gente faz a publicação para manter nas escolas, bibliotecas, e também para os alunos envolvidos. A gente disponibiliza também em PDF, para todo mundo que quiser acessar. Nós fizemos o ano passado, voltamos com a parceria esse ano, e esse ano também, para o aniversário da cidade, a gente vai lançar uma antologia com poemas dos autores locais, e aberto, né, a participação das nossas entidades, com uma homenagem ao aniversário da cidade. Então, a gente pretende fazer o lançamento em junho e pretende continuar o intercâmbio com os municípios, principalmente os 34 que fazem parte da nossa região, trocando, né, levando autores daqui para lá, trazendo de lá para cá. E eu acho que essa é uma forma de intercâmbio, essa é uma forma de integração, e ressaltando que a Câmara Municipal tem um papel muito importante nisso tudo, né? Vocês têm já o projeto com os alunos, um projeto da TV Câmara, de escolas, e vários outros assuntos. Quando eu estive aqui como assessora parlamentar, a gente realizou a Semana da Paz. Então, eu quero, inclusive, sugerir à comissão que vocês possam analisar isso, porque havia, inclusive, uma verba destinada para essa Semana da Paz, ciclos de palestras, de discussões, e eu acho que é o momento, de novo, da gente pedir prioridade para a cultura, pedir prioridade para o esporte, porque os nossos jovens e adolescentes estão extremamente necessitados. Eu também sou educadora, eu também sinto a dor imensa da facada que uma educadora levou ontem. Para todos nós, professores, essa facada foi em cada um de nós, porque a gente sabe o que é uma sala de aula, a gente sabe que, muitas vezes, ao não concordar com um comportamento, esse aluno pode se rebelar. Então, nós precisamos dar ocupação, nós precisamos dar arte, nós precisamos trazer esses meninos e meninas para o nosso convívio, cada vez maior, porque o número de suicídio também, no meio estudantil e de adolescentes, é muito grande. Eu faço um trabalho específico sobre isso. Então, acho que é um alerta para toda a sociedade. Está na hora dos governantes colocarem mais verba para a cultura, mais verba para o esporte, mais verba para o turismo, para o lazer. Nós precisamos pensar muito seriamente. A saúde é extremamente importante, mas se você tem paz de espírito, se você tem cultura, se você tem atividade, você raramente vai adoecer. Então, se nós temos uma sociedade doente, é porque tem alguma coisa errada. E por isso que nós estamos tentando, ao máximo, levar alegria, levar literatura, levar paz, onde quer que a gente vá. Obrigada. E estou às ordens para as perguntas. Obrigado, Cris Bezerra. Passo a palavra ao vereador André Rodini. Na sequência, os outros vereadores que quiserem se manifestar. Cris, seja sempre bem-vinda aqui. Muito obrigada. A sua presença engrandece o nosso trabalho. Muito obrigada. Nós temos na Fundação Feira do Livro uma capacidade de buscar autores de diversos lugares do Brasil, né? Não só necessariamente da Fundação, da região metropolitana, não é isso? Sim. Então, nós temos um best-seller na cidade de Franca. Ele já vendeu mais de 1,5 milhão de livros. Ele faz literatura espírita. O nome dele é João Berbel.
Ele faz um trabalho muito bonito. Eu sou voluntário lá do Instituto de Medicina do Além. Conheço né? o Livro dos Anjos dele. O Evangelho Isso. dos Anjos. E tem o Evangelho de Darúbio também. Tem muitos livros maravilhosos que ele recebe, né, e publica, o que ajuda a manter as obras lá Sim. do Dr. Alonso, né? Ele já teve dificuldades em expor aqui, não conseguiu expor. Eu gostaria de saber se você nos ajuda a abrir o espaço para que esse autor de literatura espiritual Sem possa dúvida. comparecer e Nós ajudar a temos, divulgar. dentro da Feira do Livro, nós temos o estande dos autores locais e regionais. Tá? Qual é a dificuldade? O ano passado, por exemplo, André, eu tive um problema muito grande, porque nós tínhamos um apoio para um grupo maravilhoso aqui de Ribeirão, que fez um livro, só que a revista da Feira do Livro, ela tem um destaque para alguns eventos e ela não consegue colocar tudo o que acontece. Mas algumas pessoas, elas só querem vir para determinados eventos se elas estiverem na revista. Por mais que a gente diga, olha, nós vamos fazer uma ampla divulgação pelas redes sociais, pela imprensa, no dia do próprio lançamento, no caso, né? Então, assim, tem a disponibilidade, sim, mas eu acho que, dada a grandeza do trabalho dele, que eu conheço também, e o fato de Ribeirão Preto ser uma cidade de muitas casas espíritas, e não só os espíritas vão querer conhecer o livro dele, porque muita gente vai receber tratamento em Franca, independente da religião que tenha. Então, extrapola. Eu acho que você pode levar o nosso convite para a gente organizar um grande lançamento no Palace, no Auditório Pedro Paulo, ou na Sala dos Arcos, que cabe um número maior de pessoas. Pode ser no fim de tarde, ou pode ser no começo da noite. O convite está feito. Podem contar conosco. E, se ele quiser vir à Feira do Livro, nós vamos conversar com a Fundação do Livro para, de repente, abrir um espaço especial para essa divulgação e, talvez, inclusive, um horário especial para esse trabalho que ele possa vir desenvolver aqui. Ô, Cris, é muito importante, eu sei que o nosso tempo está corrido, mas eu preciso explicar isso. O IMA sofreu muito com a questão da pandemia, pois lá o João construiu 52 leitos anteriormente à Covid, que era para fazer atendimento médico lá, conforme era o planejamento deles. E a prefeitura local pediu o espaço para fazer atendimento Covid. Sim. E aí o dinheiro que foi repassado foi com rúbrica errada, e o Ministério Público pediu para devolver o dinheiro, ele já tinha pago os médicos, quebrou o Instituto praticamente. Sim. Para piorar a situação, uma das pessoas que foi mandada embora meteu fogo nos livros que ele tinha lá, e ele perdeu quase tudo. E eu frequentava, e frequento ainda, mas desde a época que atendia 10 mil pessoas por mês. Então, sim, é um instituto importantíssimo, que precisa muito da nossa atenção. Eu consegui, para mim, uma cura para o meu corpo físico, e levei várias pessoas lá que também conseguiram a cura física. E, além do mais, as pessoas que não foram lá buscar a cura física acabaram adquirindo algum livro, que é o que faz a manutenção da casa, e conseguiram fazer uma pequena evolução espiritual, que é o que a gente, no fundo, todo mundo precisa mais do que a cura do corpo físico. Então, eu quero muito contar com o seu apoio. Eu vou levar para o João essa possibilidade, e a gente vai conversar pessoalmente. Eu, de antemão, já te agradeço de coração. Conte conosco. Obrigado. Duda? Obrigada. Cris, estou muito feliz que você está aqui, e eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é o orçamento da cultura. Infelizmente, nos últimos anos, a gente vê um grande declínio do investimento municipal na cultura, não só municipal, né? A gente teve a extinção do MINC, que agora volta. Então, tem assim, muitos debates que aconteceram nos últimos anos relacionados à cultura, mas me atendo aqui ao nível municipal, a gente tem uma queda, assim, que está em queda livre o orçamento da cultura. Eu fiquei muito feliz quando eu vi nas rubricas orçamentárias da proposta do ano passado que tinha um repasse para a Fundação do Livro, um repasse que eu acho que é menos do que vocês deveriam receber, mas fiquei feliz por pelo menos ter algum repasse.
E desde o começo da minha estadia aqui dentro da Comissão de Esporte, Cultura, Lazer, Turismo e Recreação, junto com o Matheus como presidente, a gente tem debatido isso. No nosso primeiro ano de mandato, o Flávio Rassi, que estava lotado como gabinete, como assessor aqui na Câmara Municipal, era co-vereador na época, ele fez um levantamento do investimento na cultura dos últimos anos e, tendo em vista isso, a comissão se manifestou com relação às leis orçamentárias, pedindo que não houvesse cortes ao orçamento da cultura e que se mantivesse o orçamento da cultura e esporte. Infelizmente, o que a gente teve não foi muito efetivo, mas eu sugiro que a gente faça a mesma movimentação nesse ano, porque eu acho que é importante que, mesmo que a gente não consiga que se aumente o orçamento da cultura e do esporte, que a gente mostre que a gente está atento e insatisfeito com relação a isso. As leis orçamentárias ainda não deram entrada aqui na casa, mas a gente já votou o plano plurianual. Então, a previsão é que se mantenha um orçamento mínimo voltado para a cultura dentro do nosso município. E dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a primeira que a gente vota, ela dita as regras do jogo do orçamento, né? E dentro da LDO, que estava prevista no ano passado, colocava como primeira área de contingenciamento a cultura e o esporte. E eu acho que a gente tem que fazer um grande esforço aqui dentro dessa comissão. Queria propor para os meus pares que, caso a gente tenha esse mesmo artigo dentro da LDO, que a gente proponha uma emenda supressiva e que a gente já encaminhe uma indicação para o prefeito para que ele envie as leis orçamentárias com aumento do orçamento na cultura e no esporte. Eu particularmente agradeço muito, porque eu milito na causa da cultura desde que eu era bem menina, né? Teatro Pedro II está aí de prova, que a gente fazia muito barulho lá na porta, até conseguir a restauração. Mas eu acho que também é algo para que a população pense, porque as pessoas, elas, principalmente agora na pandemia, que muita gente acompanhou muitas lives, né? Chegou mais perto do artista, porque o artista pegava o seu violão, ia lá e tocava, e fazia um momento de alegria, né, para tanta gente. Então, acho que as pessoas também precisam se conscientizar. Uma tristeza grande que eu tenho é saber que, na nossa política nacional, em qualquer emergência, a primeira supressão que se faz é da cultura, é do esporte, né, vereador André? Então, é muito triste, porque a gente sabe o poder transformador. Eu fui superintendente da Secretaria de Esportes em 95 e 96, e hoje eu encontro atletas que saíram ali, com 4, 5 anos, estavam fazendo ginástica olímpica, judô, e a gente sabe o poder transformador, né, Jane? Que tudo isso faz na vida de uma criança. Então, nós precisamos lutar, sim, por mais recursos, por mais atenção. Eu sou muito grata ao prefeito Duarte Nogueira, porque ele entendeu isso. Então, embora ele não tivesse um recurso muito grande, né, para oferecer para o Instituto, eu mesma disse a ele, eu vou correr atrás. E nós temos tido muito apoio do Irata, do Toninho, do Ricardo, de todo mundo que pode, para fazer com que o Instituto, inclusive nós vamos precisar muito da Câmara, porque a lei complementar de criação do Instituto, ela tem algumas coisas que precisam ser alteradas. Então, acho que vai passar pela comissão de vocês e nós precisamos desse apoio, porque nós não temos verba para contratar 2 agentes e uma secretária, que a lei pede, mas nós podemos pedir à Secretaria da Administração que nos repasse um agente pago pelo Instituto, mas para dar uma amenizada no tribunal, porque eles exigem que a lei seja cumprida, e nós entendemos que eles estão certos, mas aí a Câmara tem que nos ajudar. Muito obrigada. Pela ordem. Queria agradecer a fala e compartilhar o mesmo pensamento. Principalmente nas políticas de cultura e de esporte, a gente precisa enxergar essas pastas. Eu fui secretário até dias atrás, porque política pública se faz com orçamento. Fora de orçamento, aí é discurso político, né? E no momento que fui secretário, participei de diversos fóruns estaduais, nacionais, com outros colegas secretários, e não só secretários municipais, mas também secretários de Estado. E existe uma luta nacional
pasmem os senhores, por 1%. Para que as secretarias de esporte no Brasil possam ter 1%. Aí sempre não tem 1%? Não. Tem 0,33%, ou seja, 1/3 de 1%. E quando a gente fala em política pública de esporte, além das oportunidades, da inserção, de todas as questões mitigatórias para o futuro, assistência social, sobremaneira saúde. Porque os estudos apontam que a cada R$1 investido em esporte, economiza-se 4 com saúde na ponta. Porque a população que não se exercita, ou que não tem esse hábito, ou não é conduzida para isso nas políticas públicas, porque muitas vezes se fala de política pública de esporte como se fosse só para jovem e criança. Mas, por exemplo, o Ribeirão Preto tem o PIC, que é uma política pública para terceira idade. E todas as idades devem ser incentivadas e ter orçamento para que elas possam se desenvolver, e para isso precisa existir política pública. Então, existe uma luta nacional. Por exemplo, a saúde tem, dentro da Constituição e dos entes federativos, a parcela de orçamento que cada ente deve, por obrigação, colocar. A educação, idem. Então, essas secretarias que ajudam na educação, que ajudam na saúde. Aliás, vereadora Duda, Secretaria de Saúde é a Secretaria de Esportes. A Secretaria de Saúde que a gente tem em todo o município é a Secretaria de Doença, que a pessoa só procura o médico quando precisa. Né? Então, a Secretaria de Saúde, de prover saúde, é de fato a Secretaria de Esportes. Né? Então, comungo do mesmo pensamento da Cris e também dos meus colegas secretários, e como pessoa pública nessa comissão, quero manifestar para que nós também entremos nessa luta do 1%. Porque 1% bem aplicado dá para fazer muita coisa. É pouco, mas é melhor do que 0,33%. De todos os secretários que caminham juntos, e isso não tem partido, isso tem causa, a única inveja que a gente tem é da Secretaria de Esportes de São José dos Campos. 1,7% do orçamento, uma cidade do porte de Ribeirão Preto, um pouco maior até, e tem lei de incentivo municipal, que sai lá do ISS e do IPTU, né? E tem convênios lá com as entidades do terceiro setor também, recurso ainda para poder utilizar. Então, imagine que, ao longo do tempo, Ribeirão Preto, que tem só a piscina da Cava do Bosque e a piscina do CSU, que é uma piscina modesta, de 25 metros, São José dos Campos tem 18 piscinas olímpicas e aquecidas. Indaiatuba tem 24. Então, isso é o quê? Política pública. Então, eu não estou culpando esse governo, porque as coisas que não aconteceram ao longo das décadas é a falta de incentivo de uma política pública perene e que tenha recursos para prover para a população essas oportunidades. Como secretário, muita gente fala, só tem condição de prover escolinha de futebol, só tem quadra e campo de futebol. Se tivesse mais pista de atletismo, mais ginásio de esportes, mais piscina, a gente teria mais natação, mais ginástica olímpica, mais atletismo e mais oportunidades. Então, quando a gente passa por algum lugar, e a Cris passou lá pelo esporte, hoje o Roberto está passando lá pelo turismo, e todos que ocuparem o espaço no executivo, tem que levar consigo, porque o nosso prazo de validade é certo, porque nós temos mandato e as gestões passam, levar consigo a causa. Porque, como eu disse, independente de estar no mandato, não estar no mandato, estar no poder, não estar no poder, nós temos que ser incentivadores, nós que vira e mexe estamos aí na vida pública, que essas políticas possam se concretizar. Eu quero só corroborar, só um minutinho com a fala do Trindade. Trindade, quando foi secretário de esportes recentemente, Cris, ele que facilitou para a gente conseguir uma van para a Escola Educandário, de um projeto de tênis que eu tenho ajudado a escola lá a desenvolver, para transportar os alunos do Educandário até mais ou menos na altura do hospital da Unimed, ali onde é a escola de tênis do Jacaré,
que nós conseguimos patrocínio para essas crianças jogar tênis. Pobre jogar tênis é uma coisa que a gente não vê desde antes do ECA, quando os meninos podiam ser boleiro, né? Os meninos de 11 anos podiam estar e não tinha esse negócio de Ministério Público em cima de criança. Essas crianças que eram boleiros na época, hoje se tornaram professores de tênis e tudo mais. Com o ECA, de 16 anos para frente, só que pode mexer com isso. Mas a gente vai tentando com o que a gente pode. E o André nos ajudou com o transporte, quando ele era secretário. E hoje nós estamos tendo uma dificuldade. E aí a gente fala, talvez, a falta de recurso material, de conseguir motorista para a van. Tem a van, a gente ganha uma emenda parlamentar, que é uma coisa erradíssima. Você ganha emenda parlamentar para equipamento e não tem quem pilota o equipamento. Você entulha o patrimônio público em van, em ambulância, em viatura, e não tem gente para dirigir. Isso é um absurdo. Eu posso te dar só parabéns ao Trindade, eu só queria fazer essa justiça. Eu posso te dar só uma informação? Em junho vence a minha habilitação e eu estou mudando a minha categoria para eu poder dirigir a Ducato do Instituto do Livro, que havia sido dada como sucata, e nós conseguimos fazer o resgate dela, está lá bonitinha na infra, só esperando alguém que possa dirigir. Então, assim, são as realidades que a gente se depara, e claro que aos poucos as coisas vão se equacionando, mas eu acho que uma coisa da fala do André é que hoje a responsabilidade é nossa também. É de cada um de nós, da maneira como puder, falar sobre o assunto. Né? Quanto mais a gente conscientizar as pessoas do valor, e aí a grande questão é a descontinuidade. Eu lembro que nós tivemos a Estação do Alto, lá no Quintino, que a meninada tinha uma piscina, e não era qualquer piscina, era uma piscina de qualidade. Lá aconteciam também atividades físicas, mas, de uma gestão para outra, o trabalho pode ser ter descontinuidade. Então, eu acho que é uma questão também de que nós possamos garantir essas políticas públicas, de que aquilo que está dando certo, mudou o prefeito, mudou a Câmara, aquilo tenha continuidade. Porque, senão, a gente vai estar sempre apagando incêndio ou, então, enxugando gelo, como dizem, né? Principalmente para a cultura e para o esporte. Para o turismo, então, nem se fala, né, Robertão? Por isso que comissão permanente é bom, que dá margem para a gente trocar, de fato, as ideias aqui, e com tudo isso sendo gravado, documentado, transmitido, né? Então, é uma oportunidade muito valiosa mesmo, o funcionamento da comissão permanente e também das comissões especiais, né, de estudos. Mas dizer exatamente isso que o André Rodini falou, tem que consertar o todo, né? A gente tem, às vezes, eu falo, tem emenda parlamentar muito mal gasta, porque gasta-se depois você não tem custeio. Né? O mais difícil é o custeio, pôr para funcionar. Né? A van se torna barata perto do profissional, que a prefeitura carece hoje de motorista. Quero louvar a sua iniciativa. Viu? Tem um comissionado na prefeitura também, que é advogado, né? E que tem carteira E, e que é chefe dos próprios externos, ele que olha a academia ao ar livre que está aí faltando peças, às vezes remove para não oferecer risco para a população, e faz até transporte de atletas. Tem o curso de passageiro e tem autorização por decreto da prefeitura para conduzir um veículo oficial. Então é nobre as pessoas que se envolvem com isso, e essa questão orçamentária é algo que tem que ser, como bem disse a Cris, perseguido. Né? Porque a gente... Aí sim a população reclama muito quando tem... tirou da saúde. Se você tirar da saúde e colocou no esporte, você acrescentou na saúde. Você emprestou a juros o dinheiro da saúde no esporte dar uma condição de vida melhor. Me lembro, Cris, quando inauguramos a pista de skate, Ribeirão Preto está vivendo um período pós-pandemia. E Ribeirão Preto tem uma incidência grande hoje na assistência social de moradores em situação de rua. Né? E aí, aqueles que criticam o poder público, a Câmara, vão na internet, onde já se viu uma época dessa, com tanta gente morando na rua, tanta gente doente, pista de skate. A pista de skate
é para que daqui 20 anos a gente tenha menos pessoas morando na rua, menos pessoas doentes, né? Então é essa conta, e que não é Ribeirão, isso é o Brasil. No Brasil a gente está fazendo as coisas de trás para frente. A gente está apagando incêndio, enxugando gelo, porque o dinheiro tinha que inverter a forma orçamentária dessas obrigações para que a gente pudesse ter uma qualidade de vida preventiva e melhor. Bom, Cris, boa tarde. A sua presença aqui realmente enriquece o debate, enriquece essa Câmara. Boa tarde também aqui ao Roberto, à Romélia. Cris, nossa cidade, ela pulsa cultura, né? É uma das cidades do estado de São Paulo, uma das que tem mais culturas aqui, né? Então, queria saber, eu sou o presidente da Comissão Especial de Estudos das Pessoas em Situação de Rua, e existe as pessoas em situação de rua e existe os artistas de rua, né? Na sua opinião, o artista de rua, muito porque a nossa cidade pulsa cultura hoje, ele qualifica ainda mais a nossa cidade para o turismo, ou você acha que ele acaba desqualificando a cultura aqui na cidade? Indiscutivelmente, ele qualifica. O artista de rua, ele precisa ter o seu espaço, né? Nós vemos pelo mundo todo várias cidades onde o artista se apresenta, abre ali o seu violino e deixa, inclusive, a capa, né, para receber as suas colaborações, estátuas vivas e tantos outros artistas. Eu acho que a Câmara deu um ganho muito grande em ter aprovado uma lei que regulamenta isso, né? Então, hoje nós temos uma regulamentação, a fiscalização geral já tem um respeito, já tem um olhar mais especial para esse artista, mas nós precisamos ganhar mais, nós precisamos avançar mais. O que eu sinto é que nós temos que ter um cadastro cultural, né? Nós precisamos também que a lei seja respeitada e que haja disciplina, porque, às vezes, por exemplo, no calçadão, a gente vê uma cacofonia, uma confusão de sons, porque um vai lá e traz os seus saques, o outro leva uma caixa de som e começa a cantar, então um vai atropelando o trabalho do outro. E aí a Secretaria da Cultura, ela já está com essa formatação legal de autorização para que esse artista também tenha o seu horário, o seu espaço. Isso eu acho importante, mas a valorização dele, sem dúvida, é fundamental. Agora, o morador em situação de rua em Ribeirão Preto, que é um assunto que eu também acompanho há muitos anos, que eu fui diretora da Amiga dos Pobres, a entidade mais antiga, a única que tinha um albergue que atendia esse pessoal. Às vezes eu colocava no meu carro e levava lá para tomar banho e tomar sopa. Nós estamos hoje vivendo uma realidade de gente sendo literalmente despejada em Ribeirão Preto. Outras cidades que pagam as passagens para esse pessoal vir para cá. Então, eu ainda falo que houve um tempo em que eu conhecia morador em situação de rua por nome. Hoje, eu me assusto com a quantidade, né? Então, eu sinto que é um trabalho também de todos nós, dessa conscientização, dos grupos religiosos. Ribeirão Preto, eu digo o seguinte, que se não fossem as entidades filantrópicas da nossa cidade, nós teríamos uma situação bem ruim para a criança, para o adolescente e para o idoso. Então, nós temos entidades muito atuantes, entidades representativas como Rotary, Lions, Maçonaria, que fazem também um trabalho assistencial, que dão suporte, né? Mas, acima de tudo, eu acho que essa valorização, o intercâmbio entre secretarias, isso acabou. Algumas alterações foram feitas na lei, viu, vereador Rodini? Veja bem, a Secretaria da Educação pagava monitores culturais para as escolas. Então, nós tínhamos artesanato, dança de rua, capoeira, e, de repente, tudo isso foi cortado. Então, esse tipo de coisa apoiava o esporte, apoiava o meio ambiente. Nós fazíamos vários eventos com as secretarias trabalhando juntas e uma pagando aquilo que a outra não podia. Em algum momento, isso tudo se perdeu. A gente só recebeu uma notificação lá, ó, não pode mais. Então, os monitores foram cancelados, pessoas que faziam trabalhos maravilhosos na periferia não puderam mais. Então, acho que esse processo também precisa ser revisto,
Por que é que não pode? Né? Se eu tenho uma verba carimbada para a educação, e se eu sei que a educação passa pela cultura, pelo esporte, pelo meio ambiente, pela ecologia, o que impede de haver essa colaboração? Então, acho que também é uma outra coisa aí para todo mundo pensar. Eu fiz essa... E eu vou ficar aqui até o fim do dia. Eu fiz esse até o fim da noite. Fiz esse questionamento justamente porque a cultura ela pode contribuir muito, né, para que essa pessoa em situação de rua, porque muita gente acha que pessoa em situação de rua é só drogado, né, tá ali na rua é vagabundo, mas tem muita gente, muito pai de família, e tem muitas famílias hoje na rua também, né? Então, a pergunta foi justamente nesse sentido, a provocação, porque a cultura ela precisa, na verdade, as secretarias precisam trabalhar de forma interdisciplinar, porque ela pode gerar renda para essas pessoas que estão em situação de rua e pode, além de gerar renda, ela pode ressocializar essa pessoa que está na situação de vulnerabilidade social, né? Então, acho que precisa realmente ser investido um orçamento muito maior em políticas públicas para a área da cultura, para que a gente possa pensar muito mais além. A cultura pode ajudar muito mais pessoas do que ajuda hoje. Sem dúvida. Mais alguém? Agradeço, Cris Bezerra. Aproveitando a oportunidade de tudo que foi mencionado, tanto agora no debate, quanto pela posição da vereadora Duda Hidalgo, o do vereador André Trindade, eu gostaria de colocar em votação uma indicação ao prefeito sugerindo que na LDO para 2024 poupe a cultura e o esporte na relação de possibilidade de contingenciamento, fortalecendo as políticas públicas tão importantes, por sugestão da vereadora Duda Hidalgo. E gostaríamos também, na mesma linha, de sugerir 1% para o esporte e 1% para a cultura no próximo orçamento, por proposta do vereador e sempre secretário de Esportes, André Trindade. Vou colocar em votação, se todos estiverem de acordo. Matheus vota sim. Duda Hidalgo? Voto sim. André Rodini? Eu voto sim e quero fazer uma sugestão depois, presidente. Sérgio Zerbinato? Voto sim, presidente. André Trindade? Eu voto sim, e se passar para 1%, eu vou fazer lobby para voltar a ser secretário. Aprovado, gostaria que ficasse registrado. Por favor, vereador. Se eu puder. Por favor. Eu imagino que nessa nossa indicação ao senhor prefeito municipal, a gente poderia colocar que cada secretaria do município tivesse um orçamento mínimo de 1,5%. 1,5%. É o mínimo que uma secretaria de município possa ter, né? E que seja feito o reequilíbrio, que seja cortado os gastos supérfluos, né? Que são onde feitos, sobra, né? Onde sobra, Tem que sejam secretaria que sobra. vendidos os imóveis do município. O município tem 3.500 imóveis parados, juntando dengue. Esse dinheiro seja transformado num fundo imobiliário. Vende-se todos esses imóveis, transforma isso num fundo imobiliário e o rendimento desse fundo imobiliário, que nem o prefeito possa pôr a mão, seja direcionado para onde o dinheiro se faz necessário, que é o zelo pela população. Eu, por mim, estou de acordo. Se todos os vereadores estiverem de acordo. De acordo. Rodine? De acordo. De acordo. De acordo. Que seja incluído também a proposta do vereador André Rodini. E agora, por último, e não menos importante, o nosso grande amigo Roberto Aparecido Amadeu, diretor do Departamento do Turismo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, para saber o que a Secretaria e o Departamento têm aí a dizer sobre a inclusão na pauta da política pública social setorial de turismo. E aí eu também, além do interesse econômico e o trato com os trabalhadores, já discutido anteriormente, e também em relação à população da cidade com responsabilidade social. Por favor, Robertão, você tem 10 minutos. Se quiser usar a tribuna ou a mesa, fique à vontade.
Em primeiro lugar, eu quero saudar os nossos nobres vereadores, o André, o Zerbinato, o Matheus, a Duda, o André Rodini. Quero também saudar os presentes nesta casa. Eu quero falar, a princípio, a respeito do protagonismo, porque a Romélia esteve lá na secretaria e nós estivemos conversando, e eu fiz um pequeno resumo do que o protagonismo apresenta e, mais ou menos, dentro do que foi apresentado, é a visão do nosso secretário, Pedro Leão, que ele tem uma bandeira que é o fortalecimento das classes sociais. Depois eu quero falar um pouco sobre a sua pergunta, vereador Zerbinato, do artista de rua, que é uma das bandeiras que o nosso Pedro Leão trabalha muito em cima. Tá? Quando o Instituto esteve lá, nós fizemos uma proposta de iniciar alguns projetos na área do turismo, baseado em 4 pontos. A inclusão social da população mais vulnerável pelas ações turísticas na cidade, a partir da promoção de trabalho e renda e de capacitação profissional, com apoio e parceria com os outros sindicatos e empresas de turismo, hotéis, bares, restaurantes, organizadores de eventos e outros. A inclusão social de artistas e outros agentes culturais, seja do artesanato, da música, do teatro, das artes, artistas de rua, moda, culinário e tantos outros. A promoção do turismo receptivo, de forma a receber e apresentar nossa cidade aos turistas que a visitam, em especial acompanhantes daqueles que buscam os eventos de negócios e científicos, que nem sempre têm recepção na cidade. Promover campanhas de responsabilidade social no turismo, não só pela inclusão social, ora dita, mas também no combate à exploração sexual e da mão de obra infanto-juvenil por turistas e empresas que atuam na área da nossa cidade. A CIAF é uma ONG tradicional de nossa cidade que tinha esse trabalho em nossa cidade e na cidade de Recife. Por muito tempo, mas descontinuou seu funcionamento e queremos prosseguir ao trabalho que eles desenvolviam. Então, nós vamos novamente nos reunir com a Romélia, com o protagonismo, para que a gente possa realmente fomentar esses projetos e essas ideias. Tá? Eu conheço muito bem o Instituto, ele faz um excelente trabalho social com várias entidades, né? E nós vamos dialogar muito com esse pessoal para que a gente possa ajudar. Com relação à nossa secretaria, o Pedro Leão realmente tem procurado fortalecer as classes sociais, tanto é que dia 9 de março nós estivemos numa feira regional de artesanato e nós levamos aproximadamente 30 artesãos na cidade de Sertãozinho, onde aconteceu uma feira com 13 cidades da nossa região no puro artesanato. E nós temos procurado também atualizar os programas com o Ministério do Turismo, com a Secretaria Estadual do Turismo, para dar oportunidade para os nossos empreendedores no turismo e na cultura, para que possam buscar recursos para ampliar os seus negócios, acertarem as suas dificuldades, criar empregos, gerir mais rendas. Nós temos constantemente contato com todas essas classes dos empresários, do turismo e da cultura da nossa cidade. Tá bom? Algum vereador gostaria de fazer alguma pergunta? Eu gostaria de fazer, na verdade. Quando a gente fala, né, quando você falou assim, a gente tem constante contato com eles. Existe algum fórum, alguma reunião periódica que vocês têm que junte todo mundo? Sim, nós temos a reunião do Contur, inclusive vai acontecer dia 30, às 16 horas. Infelizmente, nós não conseguimos ainda reunir a todos que fazem parte, mas nós fazemos isso online. Tá? Se a senhora quiser participar, eu posso passar o link depois. Por favor, eu gostaria sim. Tá legal.
E a outra pergunta que eu gostaria de fazer é: o pessoal da Secretaria de Inovação entrou em contato com o meu gabinete, né? Eu fiz uma entrevista, participei de um projeto que eles estão tendo, que é justamente para o estímulo a que se tenha cursos profissionalizantes dentro da cidade, né? A profissionalização e educação voltada para adultos. E eu queria saber, assim, se vocês têm contato também com a Secretaria da Inovação, tendo em vista que eles estão caminhando com esse projeto. Sim, o Pedro Leão ele é muito imbuído nessa situação. Ele tem falado não só com a Secretaria da Inovação, com o Senai, com o SESC também. Tá? Muito obrigada. André? Agradeço muito, Roberto Aparecido Amadeu, e gostaria aqui também de fazer uma observação, que o secretário Pedro Leão, que o nosso prefeito municipal acertou. O secretário Pedro Leão é uma pessoa que eu conheço pessoalmente, uma pessoa plural, uma pessoa aí que veio fazendo uma nova roupagem na Secretaria de Cultura e Turismo, e que aqui, acredito que em nome de todos dessa comissão, a gente deseja todo sucesso, estendendo a você, Roberto, nessa nova empreitada, a Cris, você sempre. Algum vereador tem mais alguma manifestação? Duda, por favor. Só dar um repasse aqui para os membros da comissão. A gente recebeu um pessoal no gabinete que é da Associação Atlética do Cristo Redentor, até por indicação do nosso querido vereador André Trindade, ex-secretário do Esporte. E eles montaram uma demanda. Existe a associação atlética dentro do bairro, mas não tem nenhuma quadra em que eles possam operar. Então, hoje em dia, eles estão trabalhando dentro de um terreno, gente. E, assim, são pessoas que estão se voluntariando para dar aulas para as crianças e motivar e fazer um projeto que é um projeto esportivo de fato. E eu acho que essas iniciativas, elas surgem justamente nas ausências do poder público, né? Quando a gente vê. E quando eu estava conversando com o pessoal da Associação Atlética, eu vi tamanha vontade deles em tocar esse projeto sem estrutura nenhuma. Mas a gente descobriu que, provavelmente, dentro de uma das contrapartidas do Pacaembu, que foi a construção ali, né, o residencial, talvez se tenha como contrapartida uma quadra. E isso estava previsto, aparentemente. A gente questionou a prefeitura do porquê isso não foi feito até agora e se realmente estava previsto. É o requerimento número 1.271 desse ano, de 2023, e assim que a gente receber uma resposta da prefeitura, eu encaminho aqui para a comissão. A propósito, o nosso Roberto Amadeu, muitos sabem, trabalhou com o deputado Baleia Rossi. Eu conheço essa situação do Cristo, dizer que o Cristo Redentor vai receber uma areninha do Estado, pleiteada pelo deputado Baleia. Existe uma quadra lá descoberta, feita e uma quadra de areia, para vôlei de areia, feita pela Pacaembu. É ótimo esse requerimento para saber se, de fato, a Pacaembu deve ao município mais um campo de futebol. Eu conheço a área lá. Dizer que a Atlética Cristo Redentor tem representado o Ribeirão Preto no futsal, e, enquanto secretário, nós cedemos o Estação Cidadania, que é próximo ali a localidade do Cristo Redentor, né, bem próximo. E melhor do que isso, e espero muito que aconteça, Ribeirão Preto está pleiteando, e no futuro deve chegar na casa, um projeto do financiamento do CAF, que é um financiamento internacional para melhorar a qualidade de vida na cidade. E também, enquanto secretário, deixei pronto o anteprojeto de um novo ginásio de esportes para 5.000 pessoas, e uma pista de atletismo oficial que Ribeirão Preto não possui, e um mini estádio municipal nessa pista de atletismo para 2.000 pessoas, que Ribeirão Preto também não possui, para a realização dos campeonatos amadores, dos campeonatos femininos. E fica exatamente localizado, o terreno escolhido e aprovado pelo Conselho do Banco. Isso foi aprovado no Senado, no COAF, e é exatamente ao lado do Cristo Redentor, que é no Parque das Oliveiras, num terreno da Prefeitura. Então, são conquistas que a gente precisa continuar perseguindo e defendendo, porque também a gente sabe a dificuldade de executar uma obra pública, né? Conseguir o recurso parece ser a parte mais difícil, e não é. Às vezes se perde até o recurso pelas tramitações burocráticas e os trâmites legais que o poder público, pelas leis de licitação, tem que fazer, tanto do projeto quanto da obra.
para que tenham ideia, o investimento entre a pista de atletismo e o ginásio de esportes são na ordem de 33 milhões de reais. E seria, depois de 70 anos da Cava do Bosque, completados em 14 de outubro do ano passado, a redenção para Ribeirão Preto ter um ginásio novo, com capacidade maior de público e com adequações de medidas de quadra que hoje não tem. Porque o futsal, há quase 14 anos, e o handebol teve a quadra dilatada para o tamanho de 40 por 20, era 15 por 28. E na cava, por que não reforma a cava? Porque a cava é redonda e não tem para onde crescer, não tem onde você tirar ali mais metros, né? Então são bastante conquistas que eu tenho orgulho de ter iniciado, mas que Ribeirão Preto merece e precisa, e também quando eu iniciei eu ganhava para isso, né? Então, tem gente, o gestor público, que esquece ainda que ganha para fazer o que tem que fazer, né? Então eu sempre ressalto na minha função, no período que eu fui secretário e como vereador. Esses dias eu estava no Uber, aí o motorista falou assim: posso te fazer uma pergunta? Que você é vereador? Eu falei: pode, e você está pagando por isso. Pode, eu tenho que te responder, né? Mas era isso. Então, dizer desse pleito aí do Cristo Redentor também, que aquela região vai ser bem servida, porque eu consegui comprovar para o CAF o crescimento demográfico daquela região, e que vai se acentuar ainda mais, porque vem mais moradia, e as moradias tendem para aquela região da cidade. Obrigado, vereador André Trindade. Parabéns pela atitude, pela iniciativa e pela causa, como você bem reforçou no início da nossa reunião. Mais alguém gostaria de fazer alguma manifestação? Duda? Não havendo mais quem queira se manifestar em nenhuma matéria a deliberar, novamente agradecemos a presença de nossos convidados, Robertão, Cris, a todos aqueles aqui presentes, a Romélia, que precisou sair, aos vereadores, membros desta comissão, na qual eu componho com muito orgulho, numa terça-feira, às 15h30, 5 vereadores aqui na Comissão Permanente de Esporte, Cultura e Lazer. Agradeço a todos os meus companheiros, parabéns, e aqui tem trabalho sim, tem muita gente séria que está debatendo e discutindo os problemas aí, tentando trazer soluções para a nossa cidade. E finalizo somando os temas de cultura e turismo. Nas próximas reuniões, o tema vai ser a retomada do Carnaval em Ribeirão Preto, esse com grande histórico em Ribeirão Preto. Na próxima vai ser o Carnaval de Rua e desfile das escolas de samba, distrito de sede de Bonfim Paulista, e na seguinte o Carnaval de Salão, blocos carnavalescos e afoxés. Nada mais a discutir e deliberar, declaro encerrada a 10ª reunião desta comissão. Muito obrigado a todos e que Deus os acompanhe.